Aqui. Bom, hoje a Domingueira GGN vai trazer um dos grandes artistas brasileiros. Eu confesso aqui que eu tenho uma frustração na vida. Apesar de ser da área econômica, eu sempre me vangloriava de ser o primeiro a descobrir aí grandes personalidades da música brasileira em várias áreas, tá? Na minha coluna de domingo. Uma vez eu pego o Estadão, tinha o crítico, era o Mauro. O Mauro falava do Ginga como o Villa-Lobos brasileiro. Daí eu falei, mas como que eu cochilei nessa? Né? O Ginga ele desenvolveu ao longo da carreira dele aí um estilo único aí de harmonia, de melodia, de trabalhar a lógica da música, saindo do convencional, mas tendo uma lógica sofisticada, complexa, que você consegue captar aos poucos. Né? E é o nosso entrevistado de hoje, aí, com muito orgulho aqui para o GGN. Aqui. Ginga, muito obrigado aqui por ter aceitado o nosso convite. Pô, Nassif, isso não é convite, rapaz, isso é convocação. Isso é igual antigamente os jogadores. Antigamente, né, os jogadores ficavam esperando a convocação da seleção brasileira com aquela ansiedade positiva de poder jogar pela seleção canarinho. Aquilo era o auge, era o topo da pandemia futebolística. Então, eu estou me sentindo como os artistas do futebol daquela época que já começa a ir longe. É uma convocação para a seleção brasileira. Isso que você está fazendo comigo, eu que te agradeço. Por tudo que você representa para a nossa cultura, pelo teu cabedal e também pelo músico que você é. E pela sensibilidade musical que você tem. Eu lembro do Ginga aqui nos tempos do Vou Vivendo, aqui, lá atrás, já esmirilhando, né? Foi lá o início da minha carreira de palco. Pois é. Tem uma coisa que não me sai um pouco, eu não sei se é confusão minha, não, mas você no começo era tão tímido que tocava de costas, não tinha isso, não? Não, eu ficava meio de lado, querendo ir embora, onde é que é a porta de emergência. Mas, Nassif, sabe uma coisa? Estou com 70 anos, mas a timidez não se divorciou de mim. Eu sou um cara muito tímido, muito envergonhado. Mas, ao mesmo tempo, como dizem que essa coisa de signo, eu sou geminiano. Então, eu sou um cara de extremos. Eu sou muito envergonhado e, ao mesmo tempo, posso ser um cara muito esculhambado, muito escatológico, sabe? Recebo um caboclo da rua que transforma tudo. Então, moram dois Gingas dentro de mim. Ginga, só para tirar uma dúvida, de que dia que você é? Maio ou junho? Eu sou do dia, adivinha de quem que eu... do dia de quem que eu sou, adivinha de quem, Nassif? Eu fui vizinho dele 35 anos. Meu prédio, que eu moro até hoje, fica a 120 metros da onde ele morou. Pelo menos nos últimos 25 anos ele morava lá. E eu faço aniversário no mesmo dia dele e fui vizinho dele esse tempo todo. E ao longo dessa eternidade de tempo, eu só o vi uma vez, à meia-noite e pouco, atravessando a rua com uma capa amarela, debaixo de uma tempestade de domingo para segunda-feira, que não havia ninguém na rua. Eu estava chegando de um voo internacional e para chegar na minha casa eu só consegui vir pela orla, Copacabana, bababá. E quando chego no Leblon, entrei pela praia para a minha rua, que é Carlos Góes. Estou falando de quem? João Gilberto. Sou do mesmo dia dele, cara. Que dia que é? 10 de junho. Eu sou 24 de maio de 1950. Eu sou 10 dias... Você? 15 dias mais velho que você. Seja geminiano, então. Então, você é quase no dia da minha mãe. Minha mãe era 25 de maio e quem é 25 de maio também. Que todo aniversário da minha mãe, às vezes eu estou com ele tocando e é o dia dele. Aproveita é 25 de maio. Geminiano também. Isso. E você sofre dessa ascendência, você acredita nessa coisa dos astros, que geminiano tem sempre uma coisa de extremos, ou isso você acha que é uma balela? Não, você quando foi se descrever, você me descreveu aí. Descrevi você, né? A gente muda de opinião, as pessoas às vezes até pensam que é falta de caráter.
Eu afirmo um negócio aqui, daqui a 10 minutos já estou achando o contrário. Pô, mas o que a gente pode fazer? A gente é assim, o signo meio que rege a gente. Essa coisa intempestiva, a coisa do impulso. Agora, me responde uma pergunta, eu vou te entrevistar agora. Você é destro ou canhoto? Eu sou destro. Ah, eu sou canhoto. E no violão? No violão você toca. Eu tive que me adaptar a tocar como destro, porque o violão que eu tocava era no violão do meu tio. Eu aprendi a tocar no violão de um tio meu tio Marco Aurélio. E ele era destro, eu tinha que me adaptar ali, mas eu tenho uma deficiência. A minha mão direita, ela não é tão boa quanto a mão esquerda. A mão esquerda pensa e a direita obedece. Isso é uma coisa que eu já constatei há muito tempo no violão. Não tem muita velocidade, tenho dificuldade para certos arpejos. A minha mão direita ela é um pouco problemática. Mas aí a gente compensa. A esquerda inventa uns negócios lá e a gente acaba fazendo uma misturança que pelo menos está dando certo. Eu tenho uma irmã de 20 de maio que é canhota também, mas teve que ser obrigada a treinar como se fosse desse. Havia um preconceito ali que era... Preconceito. Eu tomei muita palmatória, muita porrada na mão para escrever com a mão direita. Minha professora, Dona Rosalina, ela tinha uma régua de galalite. Na época a gente chamava galalite. É um acrílico, né? Ela dava cada porradão na mão. Dona Rosalina tinha mão pesada, mas não adiantou. Guiga, que canhoto? Eu tinha uma diretora que era Nicolina e tinha régua também. Então, tu já foi reguado também? Também. Dona Rosalina era braba pra caramba. Gente boa, ela era amiga da minha família, mas na hora da aula não tinha negócio de amiga da família, não. Ela sentava o porrete mesmo, mas não conseguiu me transformar em destro. E outro dia, eu sempre fico revendo coisas do Tom Jobim, eu sou viciado em Tom Jobim em Vila Lobos. E fico revendo reportagens, coisas do Tom. E fiquei sabendo, eu vi o Tom declarar que era canhoto. Eu fiquei muito feliz. Faço aniversário no dia do João Gilberto. E Tom Jobim é canhoto, estou bem acompanhado. Estou salvo. Só para entender um pouquinho, o seu começo de violão, quem foram os seus inspiradores iniciais? Olha, eu fui encontrando ao longo da vida inspirações no violão. Meu primeiro inspirador foi meu tio Marco Aurélio, que tocava de ouvido, mas tinha uma antena maravilhosa, tinha uma mão perfeita. Ele tinha muito mais possibilidade violonística do que eu. Muito mais, mas muito mais. Meu tio conseguia fazer estacatos preciosos, acompanhando com estacatos lindos. Fazia um ritmo de samba com estacato, fazia movimentos com a mão direita que eu não consigo fazer um estacato no violão, não consigo fazer os movimentos que meu tio fazia. Ele tinha um sentimento solando que eu procuro ter, mas acho que não tenho. Meu tio era mais bem dotado que eu, mas meu tio, por uma questão da vida que ele optou por ter, meu tio morreu como motorista de praça e não deu andamento à musicalidade que ele recebeu. Ele cantava lindamente, tocava lindamente, mas nunca foi profissional. Sempre tocou dentro de casa, tocou até morrer dentro de casa, nas festas de aniversário da família. E meu tio foi minha primeira inspiração. Ele fisicamente, inclusive, eu sou muito parecido com ele, eu pareço muito mais com ele do que com meu próprio pai. Muita gente até confunde fotos dele um pouco mais novo comigo. E depois do meu tio, eu fui morar, me mudei de onde eu vivia, em Vila Valqueire. Fui para um outro pedaço de Jacarepaguá, eu tinha um vizinho que era o João Gilberto, foi o maior cover do João Gilberto que eu conheci na vida. Ele cantava igual, tocava tudo igual ao João Gilberto, tirava as harmonias todas de ouvido, tirava as harmonias de jazz, aquele disco famoso da Julie London com Barney Castle. Ele tirava todas aquelas harmonias, Cânia Riva, o Acho Que, tudo aquilo. É um disco emblemático, obviamente, que é da nossa geração. Você deve ser mais novo que eu. Você está com quanto? Não. Você é 20 dias mais velho.
Isso. Tá certo? Peguei uma então você vê. Lodo também. Esse é um disco que deve ter impregnado você também, né? Eu não era um jazzófilo, assim, né? Mas ouvia muito jazz e esse disco era um dos discos emblemáticos, né? E ele tirava todas essas harmonias e me ensinava. E eu, com 14 anos, já tocava violão desde os 11, e estava impregnado pela companhia do Paulinho Cavalcante, e Paulinho me levou na casa de um cara que transformou a minha vida, de uma certa maneira, que é o Hélio Delmiro. E conheci esse gênio, ele tinha 16 anos e eu 14. Nassif, ele tocava muito mais do que toca hoje em dia. Ele era um crioulo forte, ele fazia halterofilismo, ele tinha uma barra no fundo do quintal da casa dele e tinha pesos de cimento, de concreto. Ele ficava levantando peso, fazendo barra e estudando os improvisos do Oscar Peterson e do Charlie Parker, passando tudo para o violão. Com 16 anos de idade, tocava tudo isso e muito mais. Eu, quando vi aquele cara, um moleque pouco mais velho que eu, tocando daquele jeito, eu digo, meu Deus do céu, será que com 16 anos eu vou estar tocando igual a ele? Foi o meu primeiro pensamento. Aí chegaram meus 16 anos e eu vi que eu jamais tocaria como ele e ficamos muito amigos. Para você ter uma noção, nós somos amigos há 56 anos. Olha só. Eu, de mês em mês, de 2 em 2 meses, eu vou à casa dele, a casa onde ele nasceu, e a gente toca na mesma varanda. Olha só. Ele com 73 e eu com 70. É lógico que a idade vai alcançando a gente. O Hélio já não é mais a mesma, as articulações já não são as mesmas, mas continua sendo, para mim, no violão popular, o fenômeno maior dentro do meu coração. Então, o Hélio ficou meu amigo quando eu tinha 14 anos e ao longo da minha vida, eu vi o Hélio tocar a minha vida inteira e vejo até hoje. A nossa convivência é doméstica. Nós só subimos no palco uma vez. Olha só. Uma vez. E nem ensaiamos um dia. Foi uma coisa impressionante. E quando o show terminou, eu caí em prantos no palco. Eu chorava igual uma criança. Porque ele é muito forte dentro de mim. Realmente é muito forte. Aí, depois do Hélio, eu tive a possibilidade, quer dizer, paralelamente ao Hélio, eu tive a possibilidade de conhecer, nas Serestas de Jacarepaguá, um violonista chamado César Moreno, que era violonista da Rádio Nacional. E, na realidade, ele era delegado de polícia, doutor Godofredo. Mas ele tinha um nome artístico, César Moreno, era um virtuoso do violão. Amigo do Passarinho, que foi um dos precursores do violão 7 cordas. Eu conheci seu Passarinho. Eu conheci o Meira. Eu conheci o Dino, ainda muito novinho. Eu conheci seu Alberto, que era um violonista 7 cordas maravilhoso. Conheci o pessoal da Seresta, conheci o pessoal da velha guarda da Portela, tudo eu molequinho. Eu comecei a frequentar os ambientes, eu conheci o Jorge Osmar, que era um violonista e cavaquinista da velha guarda da Portela. Eu os conheci na casa do falecido sambista Candeia. E aí eu fui forjando minha vida completamente intuitivamente. Virei músico profissional, completamente intuitivo. Comecei, aos 19 anos, a acompanhar os cantores. Acompanhei a Laide Costa, foi a Laide Costa quem me iniciou como acompanhante profissional. Fui iniciado pela Laide Costa, minha amiga. Depois Bete Carvalho, Clara Nunes, João Nogueira, Cartola. Cheguei a gravar com Cartola e acompanhei a dona Clementina Jesus também. Tive a honra de acompanhar a dona Clementina, de acompanhar o Mauro Duarte, alguns ícones do samba brasileiro. E também cheguei a tocar em baile, assim, quase que eu virei músico de baile. Na realidade, eu queria ser músico, mas eu, pela presença do Hélio Delmiro, tão virtuoso na minha vida, eu resolvi dar mais atenção para o compositor. Graças a Deus, o Hélio me fez um bem danado, porque foi como compositor que eu
me senti mais inteiro. E eu sou apenas um violonista das minhas músicas e tem algumas músicas que eu admiro de alguns colegas e que às vezes toco e tenho a honra de tocar. O Gui, quer dizer que você passou por todos os ritmos aí da MPB, né? Mas isso estou te falando, desculpa te interromper, eu estou te falando da minha vida no violão até os 24 anos, porque logo depois eu fui estudar, tentei estudar violão clássico com o professor Jodacil Damasceno, já falecido, e com João Pedro Borges, que mora no Maranhão. Mas eles perceberam logo que eu não tinha disciplina para ser um violonista. Eu nunca consegui ler um compasso de partitura, não conheço nenhuma escala, então eu fiquei amigo deles, eles tocavam para eu ouvir e botavam música para a gente escutar junto. Tivemos uma convivência de 5 anos e que eles investiram na minha alma de compositor. Depois disso, apareceu na minha vida o Chiquito Braga, um gênio do violão, monstruoso, que é um cara com quem, o pouco que eu sei, devo muito a ele, ao Lula Galvão, com quem eu trabalhei, que é um gênio, e, mais tardiamente, eu tenho muitos ídolos. O Baden Powell foi muito meu amigo e foi meu cliente. Eu fui dentista do Baden. Olha só. Baden foi muito amigo meu. Baden ia lá para a minha clínica, depois do tratamento, ele ficava tocando violão no laboratório de prótese e eu cantava e o Baden acompanhava. Olha só, olha só. Fizemos isso dezenas e dezenas de vezes. Fiquei amicíssimo do Baden, que é, sem dúvida, o grande mentor de um Rafael Rabelo, de um Yamandu Costa. Rafael foi muito meu amigo também. Rafael foi um grande amigo meu. Eu gostava de ouvi-lo, mas eu jamais conseguiria tocar daquela maneira. A influência do Rafael, para mim, foi mais da convivência. Rafael botava vídeos do André Segovia para a gente ver juntos. Rafael trazia coisas do passado, como o Noturno em Tempo de Samba, de Custódio Mesquita, que ele admirava. E aquele disco que ele gravou sobre o Tom Jobim me mostrou todos os arranjos. Convivi muitos anos com o Rafael, então eu tenho muita sorte. Eu convivi com os meus ídolos. Né? O Dilermando Reis eu conheci na Rádio Jornal do Brasil. O Dilermando? O Dilermando, na antiga AM. Dilermando gravando um programa lá e eu gravei também. Aí Dilermando falou para mim e falou assim: poxa, você toca bem, toca moderno, hein? O Dilermando, veja você. Aí eu falei para ele: olha, seu Dilermando, o senhor é meu ídolo desde que eu tenho 3 anos de idade. A minha lembrança mais remota do senhor. O meu tio tocando Se Ela Perguntar, tentando imitar o senhor. E, além do mais, eu tenho um tio que é seu colega de profissão, que é fiel do Tesouro, Danilo Lemos. Ele falou: você é sobrinho do Danilo Lemos. Dilermando ganhou um emprego do Juscelino Kubitschek. Você sabia disso? Sabia. Então, você sabe. E meu tio trabalhava com ele, na época se chamava Fiel do Tesouro. Olha só. Eram os pagadores que iam nos lugares pagar as professoras e tudo. Então tem história para contar. Pô, se deixar, eu não vou te deixar fazer nenhuma pergunta. Então vamos pegar por parte. Eu tenho um tio também que foi colega e aluno, era contemporâneo e aluno do Dilermando, porque ele era um carioca que foi estudar com o Levino Conceição, daí o Levino colocou o Dilermando para acompanhar. Ah, é? Eu queria que você falasse por partes assim, do Jodacil. Pelo que me dizem, o Jodacil era o tipo do professor que ele via a potencialidade do aluno e encaminhava em direção àquela potencialidade, né? Que era verdade. Eu devo ao Jodacil muito do meu direcionamento. Jodacil me botou para ouvir Julian Brim tocando a Pavana, no Abel. Morreu semana passada, né? O Jodacil me botou para conhecer Léo Brauer. O Jodacil me botou para aprofundar na obra do Villa-Lobos. O Jodacil me botou para mergulhar mais na música clássica, que eu já amava, mas ele tinha um conhecimento profundo. Jodacil ficou meu amigo, virou meu cliente também. E Jodacil tinha um fenômeno. Ele, realmente, se você falou a verdade, ele via o potencial do cara e dirigiu o cara para aquele lugar. Ele dizia: Guinga, você nunca vai ser um concertista. Você sofre do mesmo problema que eu. Você é um cara extremamente nervoso. O violão vai ser um obstáculo na sua vida. Jodacil era um monstro tocando violão. Eu convivi com ele domesticamente. Aliás, eu estou falando com você, estou a 100 metros da casa do Jodacil, onde ele vivia. Mas Jodacil, quando ia para o palco,
Ele ficava nervoso. Aí a gente ficava nervoso de ver o que acontecia com o Jô da Silva. Ele errava uma escala, ele ficava repetindo a escala até acertar no palco. No palco? Aí a música acaba indo embora, né? Porque se você fica voltando no erro até acertar, você passa a fazer uma gincana, né? E Jô da Silva era assim, mas ele era um músico esplêndido. Ele tinha uma mão direita, que foi a melhor mão direita de violão que eu já vi na minha vida. Ele tinha um som. Era um monstro tocando violão, Jô da Silva. E Rafael Rabelo passou pela mão dele. Hélio Delmiro estudou com ele também. Jô da Silva é responsável pela formação de grandes artistas da música brasileira. Jô da Silva é um homem importantíssimo. E João Pedro Borges, que era professor assistente, às vezes era o João que me dava aula, que é outro grande músico. Eu tive a oportunidade, pelas mãos dos dois, de adentrar na obra de Agostinho Barros, né? Que é uma inspiração para mim, Silvano. Eu sou alucinado pelo Agostinho Barros. Agora, você falou também no Chiquito Braga, que é praticamente o pai dessa escola mineira aí Ele é o pai do Toninho Horta. Chiquito Braga é o grande pai, grande mentor do violão do Toninho Horta. E não só o Toninho, como o outro mestre do violão mineiro, que é o violão mundial, um dos maiores violonistas, para mim, um dos caras que eu mais gosto de ouvir, que é o Juarez Moreira. Grande amigo nosso aqui. É um gênio. Gênio total. Eu aprendo toda hora com o Juarez. A gente conversa muito por telefone, nós somos muito amigos, né? Eu sou um pouquinho mais velho que ele. Juarez dá nervoso, ele parece o Bill Evans do violão. E ele tem em comum com você a ansiedade também, viu? É muito ansioso. Juarez é ansioso, que com essa corona não dá para conversar com o Juarez, porque Juarez é um chafariz ambulante. Mas, ô Nassif, aí eu vou chegar onde eu queria. Aí a vida me colocou diante do maior fenômeno do violão que eu já vi na minha vida. Do cara que eu sempre o chamo de Michelangelo do violão. Esse homem, o mundo vai falar muito dele no futuro. O nome dele é Marcos Tardelli. Rapaz, eu conheci tardiamente aqui agora, mas impressionante, hein? Cif, ele não toca violão, ele toca um instrumento que ele inventou. Eu não coloco ele na categoria dos violonistas, dos monstros, porque tem Julian Brin, tem John Williams, tem o Segovia, tem o David Russell, tem montoeiras de grandes mestres, né? Tem os irmãos Romero, isso aí a gente vai entrar por aqui e não vai parar de falar. Turíbio Santos e tantos outros, Fábio Zanon, Marcelo Caiate, Paulo Pedrassoli, Paulo Porto Alegre, Paulo Bellinati. A gente não vai parar de falar em violonista. O violão brasileiro, o Brasil é pródigo em grandes violonistas. Nossa escola, para mim, ela está par e passo com a escola espanhola. São completamente diferentes, mas são as dois pilares, para mim, do violão. Sem desfazer do violão latino-americano, que na América do Sul, o violão argentino, todo violão latino-americano é maravilhoso, o mexicano, o Antônio Lauro, venezuelano, compositor monstruoso, os compositores argentinos. Bom, a Argentina, os caras da Argentina são de meter medo, os violonistas argentinos. Sou muito amigo do Sabinas, sou muito amigo do Agostinho Luna. Você sabe que eu fui uma vez em Buenos Aires passar um Réveillon só para conhecer o Eduardo Falú. Ele não é vivo mais não, né? Não, já morreu. Eu conheço muito o Juan, sobrinho. Sobrinho. O Eduardo Falú é uma lenda, né? Na Argentina, né? Sim. O Eduardo Falú você vê, uma terra que dá um Juan do vinho, né? Um monstro. Cátio Tiral, se eu não me engano, é argentino, né? Cacho Ou Tiral. é chileno? Não lembro agora. É um dos grandes, né? Então, a escola argentina, eu já fiz algumas turnês pela Argentina, já viajei muito pela Argentina. Eu me lembro que uma vez eu estava em Bahia Blanca, isso tem uns 3 anos, e estava com insônia, eu sofro de insônia. E estava lá num hotel que não tinha ar-condicionado, e o interior da Argentina, quando esquenta muito, dependendo da cidade. Eu não conseguia dormir. E quem embalou a minha noite foi aquele Moscardini, o violonista, acho que é Carlos Moscardini.
Fiquei vendo um programa com ele, que ficava repassando uma emissora estatal. Eu fiquei ouvindo o cara tocar, uma beleza de música. Ah, os violonistas são grandes. Agostinho Luna é um dos maiores violonistas que eu vi tocar na minha vida. É um menino, está com 30 e poucos anos, argentino. Encontrei com ele ano passado. Maravilhoso. A Argentina é uma grande escola. O Ginga, o Tardelli, ele fazia parte de um conjunto de violões também. Malgani. Malgani, que é demais. Malgani são, junto com o Quaternário, com outros tantos ali, né? O do Assad é meio responsável por isso. Malgani, aquele som agudo do Malgani é no violão mesmo ou é o violão requinto? Violão requinto. Tem um violão requinto ali. E os arranjos são escritos, eles se dividem escrevendo os arranjos. O Malgani é um passo adiante no conceito violonístico, a modernidade. O Marcos Alves, o Carlinhos. Agora, Guiga, eu queria pegar um ponto relevante. O Brasil, além da escola de violão, o Brasil ele tem compositores que foram decisivos aí na história do violão mundial. Você tem o próprio Villa-Lobos, que reinventa o violão, o Garoto, o Sérgio Abreu, mas você agora entrou nesse, assim como Léo Brauer e outros, você entrou nesse campo dos grandes compositores. Como é que você desenvolveu o seu conceito de composição de violão? Olha, eu sou um cara que eu sou tão incompetente, mas tão incompetente, que eu passei a minha vida toda querendo imitar o Hélio Delmiro e não consegui. E acabei fazendo uma música minha. Às vezes eu quero imitar o Marcos Tardelli e não consigo, quero imitar o Toninho Horta e não consigo, quero imitar o Baden Powell e não consigo. A incompetência me levou ao Ginga. Mas o Bill Evans, o lenitivo, é que Bill Evans falava nisso. Às vezes um músico com muita facilidade não se concretiza como outros que não tinham tanta facilidade. O próprio Bill Evans não tinha a facilidade de um Art Tatum, ou de um Oscar Peterson, ou de um Gonzalo Rubalcaba, entendeu? E ele inclusive, ele ia aos concertos do Oscar Peterson e ia embora deprimido, pensando em não tocar nunca mais violão. E o Oscar Peterson, quando soube que ele estava presente ao concerto, o Oscar Peterson ficou nervoso. Essas histórias são geniais, né, Luiz? Sabe um ponto interessante aí, pegando o vice-versa, aí, como que os virtuosos têm a maior admiração pelos líricos. O Rafael, eu lembro uma vez que eu fui no Rio, falou, não, nós precisamos assistir lá, era numa boate, num daqueles hotéis aí da Orla, lá, o Hélio Delmiro, né? E o Yamandu com o Juarez Moreira, né? São duas escolas muito interessantes, assim. Antagônicas e que tem admiração recíproca uma pela outra aí, né? Atração dos opostos, né? Com certeza é a atração dos opostos, porque para o cara que faz, aquela frase é perfeita. Ou é fácil ou é impossível. A verdade é essa. Eu estava ouvindo ontem o Jacó do Bandolim tocando Confidência, de Nazaré, e eu pensei comigo mesmo, esse cara talvez seja o maior intérprete da música instrumental brasileira de todos os tempos. Demais. Jacó foi um das perfeições do planeta, interpretando uma música, Jacó do Bandolim. Mas aí, uma meia hora depois, me deu saudade de uma gravação que eu não já ouvi há 40 anos. Aí eu botei o Joel do Bandolim para tocar uma valsa minha que o Joel gravou no primeiro disco dele, chamada Valsa de Realejo, uma valsa minha e do Paulinho Pinheiro. E vi o Joel tocando e disse, meu Deus, esse cara é filho do Jacó. Que bandolinista soberbo, sublime. Aí aparece um Hamilton de Holanda, aí aparece um Armandinho. Como é que você vai... Né? São tantos geniais. O Brasil o Brasil é pródigo, instrumento de corda. E eu acredito que, Nassif, isso seja pela coisa social. Como o Brasil é um país pobre, é mais fácil você comprar um bandolizinho de segunda, um cavaquinhozinho de segunda, um violão de segunda, do que um piano de segunda. Então, as pessoas também moram com pouco espaço. Você não pode botar um piano na favela. Como é que você vai subir na rocinha com um piano? Então, o cara vai para o cavaquinho, vai para o banjo, vai para o bandolim, vai para o violão,
que é fácil de transportar, e a nossa música popular ela é praticamente 90% feita no violão. É isso, é isso. E compositores pianistas já são em menor número, e às vezes os compositores pianistas se viram muito bem no violão, como é o caso do Cristóvão Bastos e do Antônio Carlos Jobim. Sim. O Cristóvão tocando violão, você não entende nada do que o Cristóvão faz, porque ele tem um pensamento dele e que ele transporta para o violão. É uma beleza o Cristóvão tocando violão. As composições dele no violão são lindas. O próprio Jobim dizia que o Chega de Saudade ele pegou inspirado nos regionais. Aquele vídeo dele com o Frank Sinatra, ele está tocando violão. Sim. E tão malandro, o cara que era orquestrador, arranjador, que quando ele toca o violão, às vezes ele não dá o baixo do violão. Ele já tem um contrabaixo fazendo, tem orquestra. Ele dava o resto do acorde, sacana. Malandro, ele já orquestrava a música dele no violão, faz as pontinhas do acorde. Eu fico olhando o Tom Jobim tocando e digo, porra, que acompanhador sublime que é o Tom Jobim. Jacó do Bandolim acompanhava muito bem violão. Sim. Em gravação de música do Cartola. Hein? Ele centrava no bandolim, inclusive. Muito bem. O Henrique Caso toca muito bem violão. Olha só. Também é um cavaquinista, né? Alguém queria falar de uma composição sua, para mim é um dos clássicos contemporâneos aí que, aliás, nesse último CD seu aí teve um arranjo excepcional que foi o Meu Pai. Obrigado. Tive a letra, você e o Tom Jobim com Águas de Março e você com essa música, além da parte melódica extraordinária, a parte de letra, a intensidade emocional aí. Como é que essa música foi elaborada? Como é que foi entrando em você essa música? Essa música foi o seguinte, eu fiz de início sentindo toda a minha ascendência étnica, que eu tenho parentesco próximo com o índio, com o negro, né? Essa mistura toda aqui, e europeu. Meu sobrenome é Escobar. Então, eu fui sentindo uma manifestação dentro de mim, meio negro, meio indígena. E eu compus muito rápido essa música. Às vezes eu posso levar meses para fazer uma música, mas essa música foi rápida. Eu fiz essa música numa segunda-feira, assim, de manhã, e senti a presença de meu pai. Aí eu estava indo para a Alemanha e gravei essa melodia sem letra, porque ainda não tinha feito a letra. Aí quando voltei da Alemanha, eu sentei um dia, amanhã também na minha casa, e disse, eu preciso falar alguma coisa sobre meu pai, porque meu pai é um cara tão fundamental em tudo que deu certo na minha vida, minha mãe também, obviamente. Mas o meu pai, ele tinha uma coisa do sargentão casca grossa. Meu pai foi sargento, no final da vida ele era sargento. Foi soldado, foi cabo e depois virou sargentão. Era aquele sargento casca grossa mesmo, Nassif. Papai era um homem muito bom, muito sensível, mas era grosso pra caramba. Aqueles arrobos de valentia, aquele machão alfa dos anos 20. E ele me educou nesse espírito. Meu pai, com ele, não tinha esse negócio. Fica aí, entra no banheiro, no alojamento dos sargentos, lá no Campo dos Afonsos. Eu dormia, às vezes, lá com ele. Ele dava plantão no hospital, papai era sargento enfermeiro. E ele era separado da minha mãe. Aí eu, com saudade dele, eu ia para o plantão dele, ficava com ele lá dentro do hospital, passava o sábado inteiro lá, eu não tinha aula, e dormia de sábado para domingo. Quando ele largava o plantão, ele me deixava na porta da minha casa e ia embora. E eu dormia com ele no alojamento de sargentos. E era um alojamento, Nassif, de uns 50 beliches. A sargentada, quando estava reunida, usava aqueles beliches. Época de prontidão, época de guerra, época de revolução. Mas, nos momentos normais, aquele alojamento ficava vazio. Ficávamos eu e meu pai ali dentro. A gente jantava no refeitório lá do quartel, 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Era um lugar onde não havia movimento de nada, Campo dos Afonsos, na década de 50. Passava um carro agora, outro daqui a 1h30.
Então não tinha ocorrência. O plantão do meu pai era um plantão que ele só ficava no hospital comigo, curtindo o filho e eu curtindo meu pai. E eu pegava no sono cedo, porque não tinha o que fazer, não tinha uma televisão, não tinha nada. O alojamento ficava no escuro, eu dormia. E meu pai me acordava, sabe para quê? Papai me acordava. Isso é uma coisa muito emocionante na minha vida. Meu pai me acordava e dizia: Guinga, ouve isso, meu filho, isso é bonito para chuchu. Era assim que ele falava. Isso é bonito para chuchu. Sabe o que era? Toque do silêncio. Olha só, olha só. Aquela corneta. O durão por fora aí, que era uma manteiga por dentro. O homem era uma manteiga. Era tão manteiga que morreu com 52 anos do coração. Meu pai me botava para ouvir o toque do silêncio. Eu, moleque, eu não entendia por que ele fazia isso. Aqueles 3 toques, aquela corneta solitária dentro do quartel. Isso é professor de música. As minhas aulas de música começaram a rir. Você desculpe, quando eu falo isso, eu fico muito emocionado, porque o meu pai investiu na minha alma. É como se ele tivesse uma premonição, que ele dissesse: pô, esse garoto ainda vai ser alguma merda na vida. Agradeço muito ao Sargento Escobar, porque investido na minha alma. E, ao mesmo tempo, a minha mãe, que era separada dele, gostava de cantar. E eu, quando comecei a tocar violão, eu acompanhava minha mãe. Então, eu aprendi a acompanhar no violão, acompanhando minha mãe. Então, eu já havia feito 2 músicas em homenagem à minha mãe, e tinha feito apenas uma em homenagem ao meu pai, chamada Sargento Escobar, que é um choro instrumental. E eu resolvi verbalizar, então. Eu me dei o direito, eu não sou letrista, mas para falar do meu pai é só eu. Aí eu fiz aquela letra meio que traçando a trajetória do meu pai. Meu pai é um homem que quis estudar e não tinha condição, porque a família era muito pobre, meu pai não tinha dinheiro nem para comprar caderno, ele escrevia no papel de pão, ele ia de tamanco para o colégio, ia a pé e voltava. Papai ajudava no Parque Xangai, lá na Penha, onde tem a Igreja Nacional da Penha. Papai fazia refresco de limão, limonada, para vender no parque, para levar algum dinheirinho para casa. Isso ele moleque. E quando ele fez 16 anos, nós estávamos na Segunda Guerra Mundial, envolvidos na Segunda Guerra Mundial, meu pai se apresentou como voluntário na aeronáutica para poder ter o que comer e ter algum dinheiro para ganhar, mesmo que tivesse que ir para a guerra. E a sorte do meu pai, a minha sorte, foi tão grande que meu pai não chegou à guerra, porque a guerra terminou 6 meses depois que ele se alistou como voluntário. E acho que eu nasci por causa disso, porque meu pai não morreu na guerra. E papai contava para mim que a primeira função dele, como soldado voluntário, era dar plantão na caixa d'água. Uma caixa d'água que de vez em quando eu passo lá em frente para me recordar do meu pai. Fica lá no Campo dos Afonsos e papai guardava a caixa d'água. Por quê? Para que aquela água não fosse envenenada. Entendeu? Época de guerra. Podia alguém lá e boicotar a água e matar todo mundo envenenado. Papai armava uma barraca de campanha ali do lado, com a baioneta, e dava plantão do lado da caixa d'água e dormia acordado. Ele dizia para mim: Guinga, foram as melhores noites que eu passei na minha vida. Era um silêncio. Às vezes fazia frio, às vezes refrescava, às vezes era calor. Eu ficava nu dentro da barraca, meu pai me contando as particularidades. Fazia minha necessidade no mato. Papai descrevia os serões que ele dava na caixa d'água. Daí que eu falo: serão na caixa d'água, aguarda a guarita, o breu ainda não existia. Habitará meu pai a encruza, descansará meu pai na lousa, na igreja de São Roque, na esquina da Baronesa, vagando na redondeza, meu pai. Eu falo de lugares onde ele passou. Quando eu falo caminho de Itaoca cruza com Itararé,
é a Avenida Itaroca, lá que liga em Inhaúma a Bom Sucesso, a Ramos, aliás, a Bom Sucesso. Hoje em dia é Avenida Itaroca, mas na época de meu pai, jovem, chamava Caminho de Itaroca e Caminho de Itararé. Palavras indígenas, né? Aí eu aproveitei a melodia um pouco indígena para meter logo essas palavras indígenas. Papai estudou em Inhaúma, no Colégio Barão de Macaúba, mas aí eu vou botando tudo isso. Barão de Macaúba, moleque aprendendo a ler, e bababá, e aí fui traçando uma trajetória dele assim rapidamente. O legal é que meus irmãos se emocionam muito com essa música. E minhas filhas também, que a lembrança delas do avô é muito remota. O Guingo, uma vez eu entrevistei um velho senhor sábio, ele tinha mais de 80 anos. E lá para as tantas eu perguntei da mãe dele. E daí eu vi um órfão de 80 e tantos anos na minha frente. E ele disse o seguinte, ele me falou, você me falou uma vez que a maior dor que uma pessoa pode sentir é perder os filhos. Eu digo, é perder os pais. Ele falando, né? Ele falando, só que a gente perde numa idade que a gente está cheia, está ocupado com um conjunto de coisas e não dá atenção. Mas os pais são a segurança, são tudo. E só quando lá na frente você vai acalmando, que daí vem a lembrança e você passa. O fenômeno é engraçado. Seu pai é vivo? Não. Não, né? Temos histórias parecidas aí. Parecidas, né? Então, você deve passar pelo mesmo fenômeno de você ver o seu pai em você. Eu, às vezes, estou comendo na mesa e, quando eu me olho, eu me surpreendo com a posição das mãos, igual meu pai colocava na mesa. Aí eu me vejo e vejo meu pai em mim. É engraçado isso. É engraçado. Eu vejo, às vezes eu olho meus pés e vejo os pés do meu pai. Então a gente vai, ao longo dos tempos, o seu pai vai se tornando você, os sinais que o DNA vai emitindo ao longo da idade, características que vão chegando com o tempo. Aí, Guinga, muito obrigado aí por esse depoimento fantástico aí, por toda a música que você está deixando para nós e vai continuar fazendo também, e por essas lembranças imemoriais que nós temos aí em relação aos nossos pais aí, que é isso que garante a continuidade do Brasil, da cultura. São as lembranças que os nossos pais nos trazem, que nós transmitimos para os filhos, que transmitem para os netos, e eles não vão construir isso aí. Eles não vão. Não vão. Por mais que eles queiram, eu hoje estive vendo um videozinho que mandaram para o celular de um primeiro-ministro sueco que mora num apartamento de 80 metros quadrados, que vai para o trabalho de ônibus, que não tem empregado e que vive do salário dele. Que é um exemplo. Parecia que eu estava vendo meu pai. Ele nunca teve um motorista particular. Seria um bom exemplo para os nossos políticos seguirem. Aqui é tão diferente, tratam a cultura sopapo, a pontapé. Mas nem por causa disso a gente vai. Inclusive, hoje seria aniversário do Aldir Blanc. Hoje. Então, mais uma razão para eu continuar enfrentando. Em meu nome e em nome do meu amigo, meu parceiro Aldir Blanc. Por tudo que ele representa como resistência na cultura brasileira. Guingo, grande abraço aí, obrigado, viu? Pô, Nassif, eu que te agradeço por essa distinção. Isso para mim é medalha no peito. Obrigado. Um beijão, Nassif. Um abraço. Muito tempo. Sargentão da aeronáutica que me ensinou um pouquinho que eu sei da vida. Na igreja de São Roque, na esquina da Baronesa, vagando na redondeza, meu pai, caminho de Itaoca, cruza Itararé, saía de Inhaúma e pai tamanco no pé, varão de Macaúba, moleque aprendendo a ler.
é que anda você agora? Em Jacarepaguá, saudade do Guerengue, soldado raso, voluntário tem que sofrer. Serão na caixa d'água, aguarda a guarita, o breu ainda não existia. Habitará meu pai em Cruza, descansará meu pai na lousa, na igreja de São Roque, na esquina da Baronesa, pagando na redondeza. Meu pai, Itaoca, Cruza, Itararé, saía de uma e pai tamanco no pé. Barão de Macaúba, moleque aprendendo a ler. Onde é que anda você agora? Em Jacarepaguá, saudade do Guerengue, soldado raso, voluntário tem que sofrer. Serão na caixa d'água, aguarda a guarita, o breu ainda não existia. Habitará meu pai em Cruza, descansará meu pai na lousa, na igreja de São Roque, na esquina da Baronesa, vagando na redondeza. Meu